Estamos gravando a nossa reunião. Todo início de reunião a gente troca experiência, né? Então, na semana passada, produzi com os alunos do terceiro, comecei a ver com eles o módulo, passar o código do carrinho com controlado, rádio controlado. E com o segundo ano eu trabalhei com LED. Eu soldei os LEDs lá, pedi, a escola comprou fita LED, aquela que é endereçável, comprou 10 metros, né, duas fitas de 5, aí eu cortei, soldei e fiz 10 fitinhas de 1 metro com 60 LED cada uma. Então, trabalhamos bastante o for, né, como é do início, vai até o fim, como é do fim, vai até o início, pisca de duas em duas. Então, deu para brincar bastante trabalhando com fita LED. E vocês, o que participaram? O que fizeram? Boa noite, Maria Cecília. Alguém? Não, a Maria Cecília caiu? Está voltando aí. Boa noite, Maria Cecília. Tudo bom? Boa noite, tudo bem, professor? Tudo jóia. Então, pessoal, hoje a nossa reunião é revisão e o primeiro compartilhamento, né? Foi disponibilizado para vocês a planilha, para vocês escolheram a data, né? Então, está aqui disponibilizando de novo, antes da gente começar a reunião. E, por incrível que pareça, os que se candidataram para hoje foram vocês três. Então, não, chegou o Glauber agora. Aí eu fiquei meio perdido. Porque assim, quando eu abri lá no Classroom, ele falava que a data de entrega era para o dia 14. E aí eu não tive mais acesso a essa planilha, né? Quando você mandou, eu fiquei sem o link. Então, eu não sabia se ia ser só para a semana que vem a implementação ou se ia começar nessa. Eu fiquei bem perdido, então eu acabei não fazendo para essa semana. Não tem problema. Marcamos você para a semana que vem, tá? Não tem problema nenhum. Porque, na verdade, eu fiquei bem perdido, daí até conversando assim, com os outros professores que também fazem, eles falaram, não, as apresentações começam na outra semana, porque tinha até o dia 14 para entregar, né? E aí eu acabei deixando, porque achei que não ia ser nessa semana já. Não, essa vai ser a 8ª e a 10ª, ao invés de ser a 9ª e a 10ª, que nem é o normal. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Célio. Ok, pessoal? Boa noite. E o Maria Cecília, está pronta? Beleza? Para apresentar, é que eu tenho que organizar o tempo, por isso que eu estou vendo antes da gente começar, para ver se eu deixo mais tempo ou menos tempo para vocês, tá? Sim. Adonias? Como é que está, Adonias? Está pronto? Adonias. Estão me escutando, pessoal? Então? Sim. Estou ouvindo. Adonias, deixou pronto? Não tem problema se ficar para outra semana. Só que a outra semana é mais corrida, né? A 10ª semana. Aí tem meia dúvida. A Adonias saiu, ele deve voltar daqui a pouco. Tem mais alguém que queira mostrar hoje, pessoal? Não tem problema, pode mostrar. Fica
A carga você Então, eu só queria ver como é que funciona. Se eu preciso só falar, ou se eu tenho que mostrar algumas fotos ali. Você tem que pegar a apresentação que você fez e ir comentando ela. Apresentar a aula que você deu, né? Ah, entendi. Professor, eu não consegui fazer todo o relato ainda. Eu peguei aquela parte da síntese para apresentar, pode ser? Pode. Adonias, caiu aí? Eu não estamos escutando. Sem som. Continua sem som, Adonias. Agora tá escutando? Agora sim. Tá, deixa eu tirar o fone aqui, então. Vai sem o fone mesmo, então. Cara, você preparou o material? Apresenta hoje? Preparei, aham. Então tá jóia. Mas lá mais pro fim a gente faz, tá? Tá, ok. Queria saber se você tinha feito. Sim, eu já... Mais alguém, pessoal, para apresentar hoje? Inclusive, eu já enviei para o senhor também o material, tá? Olha, Wilson, eu não sei, eu já tinha começado a fazer, né, o relato de implementação, então, na verdade, para mim, faltou basicamente colocar as fotos ali e tal. Eu acho que eu consigo fazer rapidinho e aí, no final, eu consigo apresentar ainda hoje, porque eu já tinha começado a fazer, né, ele só não ficou, não ficou tudo pronto. Você que vê. Eu vou ver ali, vou adicionar as fotos e terminar ali, eu posso apresentar hoje ainda. Então tá. Elaine, tudo bem? Boa noite. Toniel, boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo Um pouquinho bom. atrasado hoje, tive um probleminha aqui. Estamos por aí. Vou descontar do teu salário, hein? Ah, só um pouquinho, hein? Então vamos lá, pessoal. Vamos para a nossa 8ª reunião, falar um pouco de revisão e um pouco vocês vão compartilhar as implementações. Umas 3, mais ou menos, já está bom para hoje. Nós estamos aqui em 11, né? 10. Se 3, 4 apresentar, fica faltando 6 para o último dia, que é a 10ª reunião, e aí é tranquilo, né? Claro que hoje, que quem apresentar vai ter mais tempo para falar. Quem ficar para a última reunião, provavelmente vai ter menos tempo, vai ter lá 5 minutos para falar, tá? Mas depois a gente volta para os esclarecimentos, né? Quem vai falar, quem vai avaliar, daqui a pouquinho a gente vê isso. Então vamos para a nossa reunião. Aquela mensagem, né, importante, além de estar presente e participar, presença confirmada por BI, né, câmera aberta, e aquilo que vocês já conhecem. Então estamos ali na antepenúltima semana, tá no fim. Sexta-feira é o prazo da entrega das implementações, tá? Eu já corrigi e já passei a nota e já coloquei no RCO das notas da avaliação 1. Se por acaso alguém quiser melhorar aquela nota lá e quiser fazer, eu mandei uma mensagem com o que faltou para vocês. Quem quiser melhorar, é só fazer e reenviar e me avisar, né? Põe lá reenviado, que daí eu consigo notar e avaliar novamente. Mas essa semana nós temos, na sexta-feira, a entrega da implementação. Não se esqueça, sexta-feira, dia 14. Semana que vem a gente vai falar do carrinho, do robô rádio controlado, né? Do carrinho controlado pela Shield, joystick Shield, e a última semana a gente faz os restos daqui. O resto não, aqueles que não apresentarem hoje apresentam na última semana. Então, semana que vem não tem apresentação, tá? É hoje ou a 10ª semana.
Belê, alguma dúvida? Não? Então, vamos lá. Então, estamos abrindo aqui, né, a 8ª chavinha, trocando, abrindo os conhecimentos para a gente, aonde a gente vai ver o que cada um implementou, e além de fazer uma revisãozinha, a gente vai ver o que cada um implementou. Eu acho que é a parte mais gostosa que tem, porque a gente vê algumas sacadas que os outros professores tiveram e a gente não teve, né? Então, pô, você trabalhou isso de tal maneira, eu não pensei desse jeito. Então, tem gente que acha os relatos de implementação chato. Eu não, eu gosto de ver, porque eu gosto de ver o que as pessoas fizeram, o que deu certo, o que não deu. Nem tudo são flores, vocês sabem disso. Tem perrengue no meio, então tudo isso é importante, né, para todo mundo saber que não é só maravilha, né? Não é só pão quente. De vez em quando a gente pega um pãozinho dormido também. Beleza, pessoal? Então, eu gosto muito das implementações, dos relatos. Então vamos lá. A agenda nossa hoje, 10 minutos no acolhimento, para início de conversa, 10 minutos, vivência, 15 minutos, compartilhamento, 40 minutos, queremos te ouvir, 5 minutos. A gente não vai usar tudo isso, o compartilhamento ali, né? Vocês estão em 3, provavelmente para apresentar hoje, deixar 10 minutos para cada um, dá 30 minutos. Então, eu vou tentar fazer a revisão, e quando faltar 40 minutos, a gente começa os nossos compartilhamentos. Joia? Porque daí fica 10 minutos para o fim para a gente fazer o Queremos Te Ouvir e fazer um pouquinho lá, relembrar de novo o Avanek lá, ver se todo mundo fez. Joia, pessoal? Então, 30 minutos com mais 10, 40. Nós vamos até as 8h50 fazendo revisão. Joia? Então, vamos lá. Muita coisa são vocês que vão fazer, né? Então, sobre os conteúdos vivenciados durante a jornada, como completaria as seguintes frases? Hoje eu me sinto mais confiante em... Então, escrevam aqui no chat a resposta de vocês. Cada um vai dar uma resposta. Joia, pessoal? Então, hoje eu me sinto mais confiante em... Se quiserem falar, não tem problema também, tá? Hoje eu me sinto mais confiante em passar os conhecimentos para os alunos. Samuel passou essa. Legal, Samuel. Muito boa. Glauber, construir casos controlados. A Maria Cecília, realizar as práticas com os alunos. Quem mais? Quem mais? Donias, falar sobre robótica. Quem está faltando? Toniel, a Lisele, né? Elaine, Célia. Célio, uma didática mais direcionada aos alunos. Boas respostas, pessoal. Bem legal. Vamos lá, está faltando. A Elaine depois. Opa, passei. Didática direcionada. O Toniel, ministrar conteúdos mais técnicos nas aulas. Já acho que todos foram, né? A Misele só está aprendendo. Joia, Misele. Tá joia, Misele. Tranquila. Calma, pessoal. Legal as respostas. E agora a gente tem outra perguntinha para responder. Preciso praticar mais em... Ainda preciso praticar mais em... Responda. O que vocês têm que praticar mais? Já vou ler.
Vamos lá. Então, começando aqui com a Adonias, que falou que ainda preciso praticar mais em... programação. O Glauber, rádio controle. Samuel, criação de códigos. A Elaine, domínio dos termos técnicos. O Célio, otimização do tempo para as aulas. O Toniel, módulos wireless. Maria Cecília, códigos de programação. Joia. Acho que todos responderam, né? E uma pergunta que eu faço para vocês: o que vocês prefeririam, o que vocês queriam, para ser legal, a jornada 1 de 2026, o que vocês queriam, o que vocês pensariam para essa jornada? Quem acompanhou desde o começo do ano, né? Não está aqui só nessa jornada 3, desde o começo do ano, nós já percorremos, né, muitas das aulas da Matemática 2, a Matemática 2 da Física 3, algumas aulas da Física 1, que é do segundo ano. E aí, queriam continuar com esses conteúdos lá ou queriam outras coisas diferentes, aprofundar em alguma coisa? O que vocês pensam sobre isso? Alguém pode ajudar? Isso aí tudo depois vai ser passado para frente, né, pessoal? Maria Cecília, conteúdos mais desafios. E aí, pessoal, o que vocês prefeririam? O que vocês têm em mente para o ano que vem? Nada? Eu vou pensando aí no último dia lá, na 10ª reunião, a integração com outras matérias é bacana? Vamos ver o que vem, né? O que a gente pode solicitar. Aí você falou assim para fazer, por exemplo, interdisciplinaridade, conteúdos de outras disciplinas junto com a robótica, além da física que a gente já vê. É isso a sugestão? Sério. Glauber quer mais desafios, algo mais difíceis, né, Glauber? Joia. Então tá, daí na 10ª reunião eu pergunto para vocês de novo, e aí a gente continua nessa ideia. Vamos pensando no que vocês querem. O Célio respondeu isso. Deixa eu voltar um pouquinho. Esse aqui está difícil. Esse aqui não tem nada, deixa eu pegar nesse aqui mesmo. Aí o Célio falou isso, mostrar alguns exemplos de clima, robótica, para ensinar algum conteúdo de matemática, ver o que conseguimos. Joia. Códigos novos com interdisciplinaridade. O Glauber falou, não necessariamente mais difícil. Alguns deu bastante trabalho. Esse ano. A robótica do 3º ano tem bastante coisa.
E a Anisele disse, eu já penso isso como explicar de forma mais simplificada. Então tá. Joia, pessoal. Vamos amadurecer as ideias, daí na 10ª reunião a gente fala mais sobre isso. Então, objetivos da nossa reunião hoje, rever, né, os principais componentes utilizados nos encontros, a trena digital, o módulo wireless e o módulo Wi-Fi com o sensor DHT11. Então, esses são os nossos objetivos. Falando de trena digital, né, nós já temos ali uma comercial, né, bonitinha, e nós montamos a nossa também, né? Usando ou o display 16:2, o display LCD 16:2, do kit de 2021, ou o display OLED do kit de 2023. Então, mostramos os resultados das medições nesses dois componentes. O OLED é a mais simples, né, de programar, apesar de ser mais programa, né, mais endereçamento, que a gente fez o retângulo, né, ajustou o tamanho de letra. Então, ele tem mais comandos, mas ele é mais simples. Por quê? Porque ele tem pouco jumper, né, são 4 jumpers, positivo, negativo, porta A4 e porta A5, então facinho de montar. Já o display LCD, a gente lembra que, além de montá-lo, para regular a luminosidade dele, a gente precisa do potenciômetro. Então, dá mais trabalho montar o display LCD do que o display OLED. E ele é bem espartano, né? Quer dizer, bem simplesão mesmo, estilo calculadora de 1,99. Aparece aquele número bonito lá, né? Aquela letra cheia de pontinho e acabou, não tem muita coisa para a gente fazer. Então, é bem simples o display de LCD, mas é muito utilizado ainda, né? Aí nós vimos o módulo wireless. O que vocês lembram do módulo wireless? Hein? Que componente que ele usa? Pessoal, vamos falando aí. Pode falar, fala aí. O módulo Wi-Fi. Como é que é o nome do nosso responsável pelo módulo Wi-Fi? Quem faz o Wi-Fi? Monta o access point. Como é que é o nome do componente? ESP01. E é isso, ESP01. Sim, ESP8266. E tem o chip lá, que é o 8266, né? Então a gente chama também de ESP8266. Joia! E além dele, o que a gente teve que fazer montar? Esse aí é o ESP8266. E para usar o sensor que a gente usou, como é que é o nome dele? Como é que é o nome do nosso sensor? DHT11. Joia, Glauber, joia, Célio. Isso mesmo, o sensor DHT11. Nós temos ele sozinho, né, que é só o sensor, que nem está ali, com 4 terminais, que a gente só usa 3, e que temos que usar um resistor de 4.7K para funcionar. E temos ele já no módulo, com plaquinha já, que daí não precisa usar resistor, já vem pronto. O da direita ali, o sozinho, vem no kit de 2021. O que vem o módulo, vem no kit de 2023. Né? É mais fácil a gente trabalhar com o kit de 2023
porque já está prontinho, não temos que usar resistor nenhum, já tem ali no módulo. Tranquilos? Na verdade, você tem que pergunta para a Karina, para ela pesquisar lá, para ver direito. Eu acho que é verdade. Alguém falou aí? Eu acho que é o Glauber que está falando. Vamos lá. Então, eu vou passar um link aqui para vocês. Joia lá, Zalper, tranquilo. Então, eu vou passar o link desse Google, e ele já tem alguma coisa lá, tá, pessoal? Então, vocês vão pormenorizar o que tem lá. Então, já tem lá os componentes, já deixei com os componentes, e aí vocês vão falar sobre esses componentes, tá? Nós estamos em 12, tem 2, 3, 9. Vou fazer grupinho de 4, tá? 4 vão ficar aqui, e aí 5 acho que saem daí, tá? Então, deixa eu separar. Bom, deixa eu pegar o link aqui primeiro, passar para vocês. Então, estou pondo aqui no chat o link. E aí, tentem entrar, ver se entra. Algum de vocês, só para ver se deu certo. Talvez ele vá pedir para que você entre com o seu e-mail, @escola. Pediu para você entrar com o seu e-mail, @escola, ou entrou direto? Então tá, então eu vou separar em grupo, e o que é que nós vamos fazer? Direto? Então pode ser que todo mundo escreva junto nele. Tá? Então deixa eu ver se eu consigo pegar um daqui. Ah. Pessoal, antes da gente fazer isso aí, vamos fazer esse GNALI aqui. Eu acho que, enquanto isso, eu tento arrumar o link desse daí, tá? Então, estou postando no chat aqui para vocês este outro link. E esse aí é individual. Entra lá, faço, daqui a pouco a gente faz junto. Vê se entrou, dá um joinha aí. Deu certo? Deu? Então tá. Vamos lá, alguns minutinhos para vocês responderem. Esse aqui, deixa eu mostrar.
Esse aqui é só clicar, né, nos ícones aqui, e aí abre a pergunta para vocês responderem. Se não estiver aparecendo as respostas, dá um Ctrl- aí que funciona. E eu vou ver o outro link aqui. Terminando, dê um alô aí para a gente fazer. Célio terminou. Acorda, viu?
E aí, Maria Cecília? Então vamos fazer juntos? Eu vou para a tela que eu não enxergo vocês, aí vocês dão uma respondida. Então vamos clicar aqui, fazendo sentido horário. Protótipo. Deixa eu... Processo no qual são estabelecidos um valor e unidade para determinada grandeza a ser dimensionada. Qual que é a resposta? Em medição. Vamos ver. O problema é que eu não tenho esse cedilha aqui. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Consegui. Yes! Muito bem. Segundo componente, display que exibe dados e imagens. Identifique o modelo, display OLED, né? Isso aí eu já tinha respondido, tá? Internet. Quanto tempo a internet levou para alcançar 50 milhões de usuários? Vocês lembram? 7 anos, falaram. Isto. Sobre o ESP01. Ao terminar o processo de gravação do ESP01, será apresentada a mensagem Hard Recent via RTS PIN. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Maurício Cecília deu. Joia. Sensores. Os sensores com conexão Wi-Fi podem enviar informações, permitindo maior facilidade a integração e monitoramento de várias coisas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Vamos ver. Joia. IoT. Os sensores. IoT. Vamos ver. Da rede de coleta de dados que... Opa, não é esse aqui, não. Errei. Os sensores que canalizam no início da rede de coleta de dados, que sejam processados pelas plataformas de IoT, geram percepções essenciais para a tomada de decisão mais precisa. Joia! Módulo. Módulo sensor Wi-Fi.
Aí é fácil, né? DHT11, né, pessoal? Tem nem graça, né? Código. No código da trena digital, este comando é o responsável por. Comando é medida, recebe ultrasonic read. Então, ele lê a distância do sensor ultrassônico e armazena na variável medida, ou lê a medida do sensor ultrassônico e armazena na variável ultrasonic read. Mole também, né? Então, já está atribuindo, guardando o valor na variável através da função read da biblioteca ultrassônica. Então, primeira, né, lê a distância do sensor e armazena na variável. Facinho, facinho, fizemos o primeiro. Então, agora eu vou passar para vocês, já passei aqui no chat, o link. Cliquem nele. Um só vai abrir do grupo, tá? Eu vou separar vocês em grupos. Um só vai abrir e aí vocês vão complementar lá. Então, lá estão as imagens. E não se esqueçam de fazer o login com o Google, tá? Então, ao clicarem no link, vai aparecer essa tela. E aí, vocês vêm aqui, ó, fazer o login com o Google e façam o login com a @escola, tá? Joia? Então, vou separá-los em grupo agora. Deixar uns aqui na sala principal. E o outro grupo vai para a sala temática 1. Bem rapidinho. Quatro. Então, estou fazendo 2 grupos. Na sala principal vai ficar a Elaine, o Glauber, a Nisele e o Otoniel. E para a sala 2 vai o Adonias, o Célio, a Maria Cecília e o Samuel. E o Marcelo vai só bater palma. Não vou deixar ele ajudar vocês, não. Tá? Vocês não vão ser ajudados, não. Então, estou mandando abrir o link. Deu certo? Abriram? Então, daqui a pouco eu vou lá ver como vocês fizeram. Estou mandando. Então, quem ficou, um de vocês, coloca, abre lá a tela e vão preenchendo. Os outros vão dando o palpite. Ó, ali na tal lugar, coloca não sei o quê. Preenche lá, as imagens já estão, preenche com as funcionalidades, o que é. Beleza, pessoal? O que vocês lembrarem dos componentes. Não esqueçam de fazer o login com o @escola. Eu tô bem lenta nesses negócios aí, gente. Um de vocês abram aí. Apresentem. Querem que eu apresente daqui? Faz a gentileza, Glauber, porque eu também não estou conseguindo. E é bem nessa parte, como eu não dou robótica,
Eu até ia falar para o professor, quem está fazendo a implementação e eu ajudei foi a Samanta, que não está aqui hoje. Então, eu não tenho turma e eu não estou estudando na prática, né? Eu só estou conhecendo os termos, então eu estou me batendo muito. Joia. Então é por conta de vocês. Então agora vocês cliquem no, nos, nas linhas aqui e implementem e acrescentem, né, sobre o componente. Tá? Eu vou lá na outra sala, ver se está tudo bem, daqui a pouco eu volto. Agora vamos tentar ver se nós entendemos bem certinho o que é para fazer. Funcionalidades, né? Ele falou. Componente, as funcionalidades, alguma coisa especial do código, vão escrevendo o que vocês lembram dessas reuniões que a gente fez. Uhum. Tá, vamos ver aqui. Deixa eu ver como que eu faço para escrever aqui. Deixa eu ver se eu... Deixa eu ver se eu vou conseguir escrever aqui. Quando você bate em cima dele, ele aparece ali as opções, inserir texto, inserir uma foto, imagem, alguma coisa. Tá aparecendo para você? Então, cliquei aqui. Tá, ele tá aqui, mas não está aparecendo inserir texto aqui para mim. Aqui também não Tinha está que aparecer em aparecendo, ele cima só dele. fica a mãozinha. Veja esses 3 pontinhos aí. 3 pontinhos, deixa eu dar uma Clique em cima olhada. dos 3 pontinhos aqui em cima da imagem, por exemplo. Ó, clicou aí na imagem. Tá. Daí, se você... não aparece os 3 pontinhos para você. Tinha que aparecer em Sim. cima ali a possibilidade. Deixa eu entrar Não aqui está aparecendo nada, Marcelo. Não aparece Ó, para gente. eu tô logado para aqui com editar. a @escola. Será que o professor não vai ter que compartilhar de lá, então? Eu não estou conseguindo aqui. Talvez ele não tenha colocado para editar aí, mas ele já volta aí, vocês já pedem, talvez vocês não estejam como editores. Verdade. Deixa eu entrar e ver se eu consigo dar uma olhadinha. Isso, o professor conseguir. Deixa eu ver aqui. Será que a gente consegue fazer uma cópia? Deixa eu ver aqui. Daí... Ele colocou o link para vocês aonde desse material? Ele está aqui no chat. Eu vou copiar ele e vou repostar. Talvez falta uma... Eu acho que vocês não estão como editores, porque Deve ele ser. abriria ali para vocês fazerem a inserção do que vocês precisam. Deixa eu ele voltar, eu acho que não compartilhou com vocês o link lá, né, da sede, editor e tal.
realmente eu não Sem consigo. edição. Tenta entrar nesse outro aí que eu entrei lá, tá dando para fazer a. Mas eu acho que isso ele passou para eles. Vamos ver. Entra nesse outro só para ver como é que funciona ali. O que é isso, amor? Conseguiram nesse? Diz que não tem. Diz que se o diagrama existe, eu não tenho permissão para acessar. Exatamente, ó. Nesse outro link que eu mandei aí, vocês conseguem entrar para você. Eu vou colocar na tela aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Uhum. Aí eu só acho que tem que deixar compartilhado com eles, porque eles não estão conseguindo editar. Tem que adicionar eles lá, os e-mails deles nesse documento. Ou liberar para qualquer um com o link, né, da sede ali. Tá sem áudio. Então tem esse link que eu postei agora, e vocês abram e criem uma cópia. Tá? Como faz para Postei criar o cópia? link. Este. Esse link também não tá para criar cópia. Tem um anterior Não, que você não, colocou foi ali, ó. criado ali na Acho que eu outra já sala. Opa, na outra sala foi Conseguiu? criada. Outra sala. Deixa eu ver se eu consigo criar uma para eles aqui. acho que eu consegui aqui. Ah, beleza. Não sei se é a cópia que eu tô agora. Conseguiu? Ó, o que dá para entrar aqui junto com eles, aqui no outro aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo uma cópia daqui. Apresentação.
Agora eu consegui editar lá. Mostra o teu para os outros aí, e aí vão complementando. Beleza. Então, vão falando sobre esses componentes, pessoal. As funcionalidades, o que é, o que vocês lembrarem das reuniões que nós fizemos. Isso aqui, ó, eu escrevi sensor ultrassônico HC SR04. Por exemplo, esse outro aqui. Esse aqui é um ESP 8266. Ó, eu digito aqui, daí aparece escrito ali do lado. Ó. Para colocar as funcionalidades também, né? Você pode clicar na pontinha do azul aí, por exemplo, e falar sobre o código do sensor ultrassônico. Tá? Na pontinha aqui, ó. Clique para editar, aí você consegue jogar aí código nessas pontinhas. Uhum. Tá, pessoal? Vamos dando palpite aí para ele preencher rapidinho lá. Aqui, tá. Glauber, pode anexar eles aí, Glauber, tá só você ali, olha, tá dizendo, trabalhe com os outros, dá para você anexar os outros e eles vão colhendo um outro cantinho ali, fazendo junto com você. Ah, tá. Deixa eu experimentar aqui. É só anexar o e-mail deles. Só que eu não tenho o e-mail deles. Pega pelo nome ali deles ali. Deixa eu ver. Elaine Rodrigues. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Deixa eu ver aqui. Deu certo agora. E botoniel não deu certo. Será que faltou alguma letra? Sobrou alguma letra? Faltou o arroba. Ah, verdade. Faltou arroba mesmo. Pus ponto no lugar do arroba. Agora acho que deu certo. Então, vamos lá.
Deus, em vez de ter meus nomes feitos até o cerimônio. Não é? Nossa. As comidas aqui. Então, pessoal, vou buscar outra turma lá para a gente continuar.
Eles já estão voltando lá, pessoal. Daí a gente dá uma acelerada aqui para ir para as apresentações. E todo mundo votou, então vamos dar continuidade. Acho que o Glauber que está com a planilha, né, Glauber? Mostra lá, ó, planilha não, o mapa mental, Google. Dá uma mostradinha aí, dá uma falada rápida para a gente ir para as apresentações.
Então, aqui a gente foi construindo, um pouco eu escrevi, um pouco os colegas escreveram, um pouco eles colocaram umas imagens ali. Então, aqui está sobre o display OLED, né? Opa! O que é o display OLED? É um visor dos dados monitor serial, conforme programação e bibliotecas, né? Logo abaixo o Arduino Uno, que recebe dados sensores e envia os comandos para os atuadores. Placa de prototipagem eletrônica muito popular, usada para projetos interativos como robôs, sensores e sistemas automatizados, de Playline ali. Daí aqui, tá aparecendo essa mensagenzinha em cima aqui, não sei por quê. Mas enfim. Daí tá aqui o sensor ultrassônico, tá essa caixinha de texto sugestão ali, né? Então, o que é o sensor ultrassônico, né? Que é deixa eu puxar um pouquinho para cá, isso, se eu conseguir. Aí. Acho que fica melhor se eu puxar um pouco mais para cá. Ele tá aqui descrito que emite um pulso a partir de um comando enviado pelo Arduino através do pino trig e recebe um retorno através do pino eco. Então, o Arduino recebendo esse retorno, que pode ocorrer ou não, né, se tiver algo na frente, né, daqueles, como fossem alto-falantezinhos e microfonezinho de ultrassom, né, sensíveis a ultrassônicos. Então, a partir do intervalo de tempo entre a emissão e o retorno do pulso, quando houver o pulso, né, de retorno, a função da biblioteca ultrasonic.h calcula a distância até o obstáculo que refletiu o pulso. E assim, podendo fazer aquele projeto da trena digital, né, com esses 3 elementos. O ESP8266 é um servidor no qual pode ser armazenado uma página HTML. Ele é um microcontrolador com Wi-Fi integrado, muito usado em projetos de robótica, automação e internet das coisas. Ele é popular porque é barato, compacto e fácil de programar. Também colocado pela Ivan. Então, na página HTML, então essa página é uma interface com usuários e vemos valores das temperaturas e unidades medidos. E o DHT11, que é o responsável por gerar um sinal elétrico correspondente à temperatura e umidade do ambiente. Para verificar se está em pleno funcionamento, a partir das conexões, se a gente colocar entre as mãos, aumenta a umidade naquele espaço e, assim, a temperatura também, né? Normalmente o ambiente vai estar a menos na faixa dos 20 graus, um pouquinho mais, esses dias, pelo menos, né? E aí o nosso corpo é a 36 graus Celsius e com a umidade que a gente transpira, então aumenta os valores lidos ali, né? Então é isso que a gente escreveu. Olha, Galber, salva de palmas para os integrantes, funcionou. Agora o outro grupo, quem vai mostrar? Então, no princípio, a gente tinha ficado meio perdido, a gente estava com o link que não estava abrindo, aí depois a gente ficou em dúvida se tinha que escrever, procurar as imagens, e aí depois, quando a gente descobriu o que de fato, como é que fazia, já estava acabando o tempo, então eu meio que fiz aqui um pouco aqui no final também, né? Então a gente colocou aqui, assim como outro grupo, a gente colocou a imagem ali do display, né? Então, eu coloquei ali que ele mostra os dados coletados ali, né, através do Arduino, né, e do código de programação, e aí ele é bastante utilizado, né, projetos como termômetro digital, que a gente já fez aqui, né, esse da trena digital, a gente também utiliza aí esse display OLED, né. E aqui no sensor ultrassônico também, que é o principal para fazer a trena digital funcionar, então
como o Glauber lhe falou, é uma ferramenta que envia ali o pulso ultrassônico e aí ele vai receber o retorno, né, quando ele encontra o anteparo, e assim ele consegue medir a distância ali que a gente tem aí né, algum outro algo na frente dele, né? Ele consegue medir a distância através desse sinal que ele envia. E aí a gente fez aqui também na parte do DHT-11, né? Então ele é o responsável por fazer as leituras ali de temperatura, né, e de umidade do ambiente. Aí a gente vai utilizar, né, o Arduino junto com ele. E ele também a gente já utilizou ele para fazer lá o termômetro digital lá em outras aulas lá nas outras jornadas, né? Então, o nosso grupo, bem dizer, foi isso que a gente conseguiu fazer no tempo hábil ali que restou, de quando a gente conseguiu entender o funcionamento aqui, né, do mapa mental aqui dessa forma. Uma salva de palmas para eles, pessoal. Vamos lá. Joia. Muito legal. O Kugler também eu nunca tinha mexi esses dias, não domino, não sei muito bem. Como estava perdido. Eu clicava, abria seta para cá, seta para lá, não conseguia editar. Então, pessoal, agora a gente vai para as apresentações. A Maria Cecília ficou como primeira a apresentar. Eu vou compartilhar aqui um link só para mostrar uns slides para vocês, tá? Então, esse slide aqui é o slide... Deixa eu carregar. Não foi? Foi. Então, o cursista... vai ter, eu tinha falado 10 minutos, mas não vai dar tempo, vai ser 5, tá? 5, 6 minutos, então, bem sucinto. Compartilhe sua criação, né? Da aldeia no portal do Google Apresentações. Os aldeões, né? Que é a turma, observa atentamente a construção dos colegas, usa o chat para mandar elogios e perguntas. As perguntas serão respondidas no final. E na planilha que a gente onde a gente escolheu, precisa que alguém coloque escolha qual é o feedback. O feedback já está pronto aqui na planilha. Então, a dela aqui já está pronta aqui na planilha. Aí é só escolher no final qual é o feedback que você deu. E aí escreve o nome aqui e a Maria Cecília vai colocar depois o link da planilha dela, da apresentação dela lá do Classroom. Joia? Então, vai lá, Maria Cecília, fique à vontade. O microfone está fechado. Apresentar a parte da síntese, e aí, se der tempo, eu mostro algumas imagens ou vídeos, tá? Bom, essa turma, eu apliquei numa turma do 2º ano, e é uma turma que está comigo desde o tempo em que a nossa escola tinha robótica em contraturno. Então, muitos deles participaram do projeto, e é uma turma que teve robótica depois, a nossa escola se tornou integral, e aí a gente continuou trabalhando, e é uma turma que tem bastante envolvimento. Eles participam do Agrinho, eles participam de competição da Geniuscom, eles são bem aplicados, assim. Então, como nós tivemos muitas demandas na escola por esses dias, né, então eu apliquei com eles esse projeto da Trena Digital. Então, inicialmente, dentro da sala de robótica, dividiram-se os grupos, entreguei o componente, expliquei,
o que era esse componente, expliquei para eles como esse componente funcionava, fiz ali algumas analogias, como falando ali de sensor de estacionamento, falando de sonar, né, do morcego e tudo mais, para que eles conseguissem compreender o que seria esse sensor e como ele funcionava. Passamos, então, para a simulação no Tinkercad. Então, tudo que a gente ia montar no protótipo físico, nós fizemos primeiro no Tinkercad, simulamos para ver se ia funcionar. Os alunos viram lá como funcionava, mas eles tinham uma dúvida, assim, em como é que isso se dá na prática, porque eles achavam que esse sensor ele tinha um tempo entre uma leitura e outra muito distante, então eles não acreditavam que ia ser algo rápido, que, por exemplo, ia funcionar como um sensor de estacionamento que precisa dar essa mensagem rápida. Então, a gente foi para a parte da montagem, eles se envolveram bastante. Eu sempre trabalho em grupos de 2, 3 alunos. A escola que eu trabalho tem vários kits, tem computador, então a gente sempre trabalha em dupla ou trio. Então, eles se envolveram bastante, foram se ajudando, chamando, pedindo ajuda. E aí, depois que a gente montou esse protótipo físico, aí a gente fez um processo ali na sala de aula, né? Tem até uma imagem ali de um menino que está com a trena, né? Uma trena física. Então, a gente fez, comparou os resultados, passamos, todos os protótipos foram testados para a gente ver como é que estava essa margem de erro, né? Alguns realmente davam um resultado um pouco diferente, 2 deles funcionaram com resultados bem aproximados, mas tudo isso dentro daquela margem de erro que a gente já sabia que existia. E aí foi bem interessante, porque aí eles iam pertinho, colocavam a mão e viam que realmente a leitura acontecia muito rápido. Então, eles se interessaram, gostaram e participaram de uma maneira bem, bem ativa mesmo. Acho que dá tempo de eu mostrar um vídeo, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, deles testando. Não sei se aqui vai abrir, mas eu vou tentar. Banco. E os quebra-mola aí. Olha aí. Acho que este aqui que tem. Foi aqui. Sala barulhenta, né? Sala de aula. E é isso, professor. Não sei se ficou alguma dúvida, se alguém quiser fazer alguma pergunta, mas foi dessa maneira que aconteceu a minha implementação. Joia. O que você achou dos resultados? Cumpriu? Sim, eu achei assim que me chamou muita atenção a participação deles. Eles gostaram bastante, se envolveram ali na montagem dos protótipos, e que eu achei bem interessante é que eles se ajudaram, porque todos queriam testar. Então, antes de dar o sinal, eles deram sangue ali para até o último protótipo ser testado. E realmente, eles entenderam como funciona, né? Joia, uma salva de palmas para Maria Cecília. Parabéns, bem legal. Eu estou postando aqui no chat, novamente, o link da planilha, tá, pessoal? Então, quem vai responder lá o feedback da Maria Cecília, quem vai ser? Todo mundo vai fazer o feedback um do outro, tá, pessoal? Então, não precisa assustar, não. Já está pronto lá, é só selecionar. Eu já fiz ali, Wilson. A joia. O Vitor. Legal. Professor, tem como mandar esse link no WhatsApp, porque por aqui não está abrindo. Você tá abrindo o WhatsApp meu aqui. Computador. Ok? Fez lá, eu não vi.
Da Maria Cecília, não esqueça de... O Samuel já fez a da Maria Cecília. E daí a Maria Cecília faz do Samuel, tá? Troca a figurinha. Maria Cecília, posta já postou. Acabei de colocar o Joia. link, professor. Já acabei de ver. Samuel, sua vez. Fique à vontade. Beleza. Eu vou tentar ser o mais breve para dar tempo do Adonis também, que tinha se programado para fazer hoje, né? Então, como eu estou trabalhando com o ensino fundamental, né? Como o Wilson tinha falado, eu acredito que o projeto da Treina Digital seja o mais fácil dos alunos fazerem agora nessa terceira jornada, então eu optei pela Treina Digital também. Então, eu escolhi o 6º ano para fazer a implementação, eu fiz também com o 8º ano, mas achei que com o 6º ano ficou mais legal ali o empenho deles e a questão dos grupos também, eles são bem animados para fazer esse tipo de projeto, como a gente trabalha muito lá os primeiros passos, mas só com a programação, né, nas plataformas, quando eles vão assim para uma coisa mais física, eles gostam bastante de fazer, então é bem legal para a gente, né? Então, a descrição aí, a primeira etapa foi muito de conversa, né, mostrar os equipamentos que a gente ia utilizar, explicar para eles, mostrar o código, explicar como que, né, cada equipamento ali se comunicava com o código, qual que era a função de cada uma delas, né, a montagem dos grupos, não tem kits para todo mundo, então a gente tem que fazer em grupo, né, então a gente conversou muito ali principalmente sobre o uso do dia a dia, né, da ferramenta da Treina Digital no dia a dia, então lugares de difícil acesso, né, que a gente precisa fazer uma medição embaixo de algum lugar, né, então facilita muito aí a utilização desse equipamento, e eles realmente gostaram bastante, depois testaram, brincaram bastante também, depois que a gente terminou, queriam se medir, né, na treina, ver se estava certinho, ver se a altura deles batia ali, então foi bem legal. E aí a segunda parte realmente foi eles colocando a mão na massa ali, né, fazendo a montagem do código, eu auxiliando eles, claro, né, mas eles, principalmente a montagem física ali dos componentes, é a parte que eles mais gostam, eles tentam, não funciona, eles tentam de novo, eles trocam, até eles conseguirem fazer funcionar. Então, tem algumas imagens aqui, eles não gostam muito de aparecer, né? Então, a gente evita mostrar tanto o rosto, mas dos 4 grupos aí, né? Eles montando ali a Treina Digital, né? Fazendo a montagem física ali no caso, né? Aqui tem as evidências, eu coloquei alguns vídeos dos grupos, né? Então, aqui tem vou mostrar só esse aqui, que eu acho que daí já dá para noção. Que agora eu vou ter que compartilhar essa guia. Pronto. Utilizando ali o Chromebook para montagem, fazendo as primeiras... Não, aqui é do negocinho mesmo. Os primeiros dados coletados, ver se estava tudo certo, ver se tinha algum erro. Teve alguns sensores ultrassônicos ali que estavam estragados, então a gente teve que trocar, pegar outro, né? Então alguns deles deu algum tipo de problema, mas no final todo mundo conseguiu resolver, né? Então, só um minutinho aqui. E aí os resultados alcançados, eu coloquei aqui que alcançou todos os resultados, né, desejados, então a interação deles, o engajamento, a curiosidade, né, e tudo isso a gente conseguiu alcançar, e no final todos os alunos ali se divertiram bastante com o projeto realizado e com a montagem, né, e ficaram bem felizes com a aula, né, eu acho que é o mais importante quando a gente consegue alcançar isso aí, né. Aqui o feedback da observação, acredito que seja mais com a Ilse, a gente não precisa falar muito. Então, a reflexão final foi de um projeto bem executado, uma aula boa, uma aula dinâmica, que a gente conseguiu atrair aí quase 90% dos alunos a ficarem bem engajados ali, sempre tem um ou outro que não gosta tanto, mas
faz parte, né? A gente não vai conseguir agradar todos os alunos em uma aula só. Mas acredito que no final foi bem interessante. Seria isso. Joia, Samuel, joia. Salva de palmas, alguma pergunta para ele, pessoal? Não? Marista Cília já comentou. Coloca teu nome aí só, Marista. Cursista. E agora, o último, bem rápido, o Adonias. Bom, pessoal, estou tentando compartilhar aqui só um pouquinho. Aí. Compartilhou. Muito bem. Eu vou mudar a página que eu não enxergo muito, né? O que eu escrevi. Pessoal, é o seguinte, nós trabalhamos, a minha turma foi do 7º ano, e eu tenho 6º e 7º anos, né? E eles estão, assim, numa outro itinerário, um itinerário de programação. Lá na nossa escola, é uma escola integral, tem programação. Mas eles adoraram mexer nessa parte principalmente aquela parte do Tinkercad lá. Porque nós fizemos todo o projeto, toda a programação, e eles montaram no Tinkercad, né? Nós não tivemos condição de montar fisicamente. Eles fizeram algumas coisas fisicamente, conheceram as peças ali fisicamente, mas não teve a condição de fazer a montagem, até porque nós alcançamos alguns problemas ali. E, inclusive, acho que o problema era eu mesmo. Porque eles tinha coisa que queria saber e eu não sabia explicar, eu não sabia o que era, né? Por exemplo, uma coisa que até agora eu estou tentando entender bem direito como é que faz, é passar o programa do computador para programar a placa, né? Porque nós não fazemos isso com eles no ensino fundamental, o integral. Mas a parte que nós fizemos, eles gostaram demais, foi bem legal trabalhar com eles ficaram bem empolgados, assim, sabe? E eu tenho lá na escola os kits de robótica, então eles pegaram os kits, tentaram montar, né? Só não foi feita a ligação dos kits para fazer funcionar, para passar o programa, para programar ele, né? Na parte do Arles ali. Mas a simulação ficou bem boa mesmo. E, assim, eu achei que eu alcancei mais resultados do que o que eu esperava. Eu esperava que eu não ia conseguir trabalhar tão bem com eles assim, nessa parte, justamente por nem ele estar inserido nisso, e eu também não estou inserido, né? Então, para mim também foi novidade, para mim também foi um aprendizado. Mas eu alcancei um resultado muito bom mesmo. Fiquei bem satisfeito e fiquei bem contente, e achei que os alunos, como que eu posso dizer, se enganjaram muito nisso aí, sabe? Os meus alunos, eles são meio dispersos. Eu tenho uma escola ali que é uma comunidade que tem umas crianças muito dispersas, sabe? Mas só que eles se engajaram muito nisso aí e eu gostei. Ficou muito bom. Essa foi que é a nossa implementação. Aí eu coloquei mais detalhes no relatório, né? Coloquei algumas fotos que a gente tirou deles fazendo o processo, né? E ficou bem bacana. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazer também, que eu estou para responder. Foi rápido demais, professor? Tá mutado aí, professor. Mas vamos lá, tá joia. Depois eu vou avaliar, né, conforme as rubricas e passar a avaliação para vocês, mas tá legal, vamos ver. Pessoal, então, a Adonias vai tirar ali, eu vou continuar com os slides. Então, tivemos... Vamos passar para vocês o link do autodiagnóstico do AVAMEC, né, pessoal? Vocês devem estar enjoados de ouvir eu falar de AVAMEC aqui,
mas que estão cobrando que todos os professores do Estado façam esse autodiagnóstico lá na Valmec e compartilhe com o Estado, para o Estado ter uma ideia do volume, do que precisa, do que tem que fazer, tá? Nós não temos tempo agora, mas, por favor, entrem lá, quem não fez ainda, faça esse autodiagnóstico, é bem legal, é bem tranquilo, apesar de ser um pouquinho demorado, mas compensa fazer para ter uma ideia dos assuntos que estão por dia, na hora aí, né, up to date, né, atualizados, e dar subsídios para escolhas de novos cursos, novas coisas que tem que disponibilizar para os professores, tá? Então, o link está aí no chat. Vou agora passar o link. Fala, Vitor. Eu não sei se é o meu celular, mas aqui também não abre esse AvaMec. O AvaMec não abriu? Não, eu clico e não abre nada. Daí, Para mim abriu normal, deve ser algo no celular. Deve ser no celular, então. Daí eu precisaria que mandasse no outro. É que eu já não estou usando nem o meu celular, porque o meu celular, quando eu entro na chamada com o celular, ele desliga. Deu algum problema, eu estou usando o celular da minha esposa, então não sei. Tá, mas daí você, no link das aulas, no material da aula lá, tem tá lá esses no material. links. Tá lá no material, todos têm. Tá? Então, se liga, né? É tempo de aprender mais, de 24/11 a 19/12, e o link da avaliação da nossa reunião, bem rapidinho. Vamos responder o formulário. 2 minutinhos, voltamos para tirar as fotos. Estão postando aqui. Respondam lá o formulário, 2 minutinhos, a gente tira as fotos. A foto, né? Eu já vou até fechar a apresentação aqui para adiantar. Ficar só. Então, o link está aí, não esqueça de preencher o formulário. Deu certo o formulário, pessoal? Para mim não está abrindo também, professor. Putz, tá difícil aqui. Deixa eu tentar entrar pelo computador. Vou passar de novo, mas é o mesmo link que eu passei agora. Deixa eu fechar isso aqui. Ok, pessoal? Vamos para aquele sorriso. Sorrisão. Vamos ver como ficou. Joia. Então, pessoal, não esqueçam, sexta-feira, entrega dos relatórios, tá? Lá no Classroom. E a semana que vem a gente não tem relato, só daí na outra semana, na última semana, semana do dia 10. Da última semana do mês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Tchau. Professor, preciso falar contigo. Fala. Desculpa, eu conversei com o professor, lembra que o professor me sugeriu falar com o professor da escola que eu trabalho de manhã, né? Aham. E as aulas que ele tem de robótica,